Olá, que bom que você está aqui, que ótimo. Então, sinal que você está gostando muito dessa série, onde o tema é um dos maiores causadores de frustração e angústia nos dias de hoje, que é o medo. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista. Eu vou colocar o link de cada um deles aqui na descrição deste vídeo, ok? E por falar neste vídeo, compartilha agora. Compartilha já, porque com certeza você vai ajudar pelo menos uma pessoa que sofre por causa de medo. Porque hoje em dia, quem é que não anda sofrendo por algum tipo de medo, seja ele do naipe que for, porque são tantos, quase que infinitos os tipos de medo que vem assolando a humanidade ultimamente. Eu sou a Lourdes Ganzelli, especialista em comportamento e medo. É um assunto que eu estudei exaustivamente, por isso pode ficar tranquilo que muitas informações vocês vão receber que vão abrir a sua mente, a sua forma de lidar com o medo e com certeza com exercício, com treino, com conhecimento colocado em prática, vocês vão começar a controlar os seus medos e a superar muitos deles, ok? Então vamos ver. Uma das coisas mais importantes que nós temos que saber, isso vai acelerar processos, é quais são as raízes do seu medo. Pensa no medo que mais te incomoda e puxa lá na sua memória quando foi que surgiu esse medo. Qual foi o fato? O que foi que aconteceu que despertou esse medo em você? Foi um acidente? Foi um susto? Foi a observação, a percepção que algum dos seus terceiros significativos, pai, mãe, avó, madrinha, não sei, sofriam com esse medo? Porque muitas vezes a pessoa não comenta a respeito do medo, mas quem está por perto, que convive com aquela pessoa, assimila aquilo, percebe aquilo de uma forma inconsciente, principalmente na primeira infância. E eu já comentei em vídeos anteriores que a maioria dos nossos medos são instalados desde a gestação, desde a vida intrauterina que nós absorvemos, princípios, valores, crenças e medos da mãe e da avó materna. Sim. E durante toda a primeira infância. Nós temos alguns neurônios que chamam neurônios espelho. Esses neurônios nos dão capacidade de aprendizado por imitação. Então, desde o bebê recém-nascido, ele já observa e ele copia, ele espelha movimentos e principalmente expressões faciais. E é sabido que por meio dessas expressões faciais nós representamos aquilo que vai no nosso inconsciente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Olha que interessante. E essa é a linguagem não verbal, que é a linguagem que comunica 90% daquilo que a gente quer comunicar. Olha que interessante. Alguns autores dizem que é 80%, mas entre 80% e 90%. É a comunicação não verbal que predomina. A nossa fala ou a escrita, ela comunica muito pouco. O importante mesmo é o tom da voz, as expressões faciais, os gestos, é a expressão não verbal. Não é o que se fala, é o que se demonstra. Por quê? É pelas expressões faciais, pelo tom de voz e pela postura corporal que inconscientemente expressamos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ok? Então, desde pequenininho, desde bebê, o ser humano começa a
espelhar, olha que interessante, espelhar emoções e sentimentos que ele percebe a partir das pessoas com as quais ele convive. Gente, isso tudo de uma forma totalmente inconsciente. Então vamos supor que a sua mãe tinha medo de barata. Cada vez que aparecesse uma barata, ela fazia um escândalo. E você lá, pequenininho, percebia aquele medo e desenvolveu, por osmose, comprou o medo da sua mãe. E passa a ter medo de barata, porque se a mãe, que é o ser superior na vida de uma criança, que é totalmente dependente da mãe ou da pessoa que está criando essa criança, que está alimentando, que está cuidando, enfim, aquilo é indiscutível, aquilo é uma realidade. Então, para uma criança pequena, se a minha mãe tem medo de barata, eu tenho que ter medo de barata? Não se analisa, não se questiona. É uma crença fundamentada no espelhamento do comportamento do outro. Sabia disso? Sabia não? Então, olha lá, vamos buscar as raízes dos nossos medos. Porque quando encontramos a raiz, que pode ser aqui nesta vida, durante a primeira infância, mas também pode ter sido absorvida durante a gestação, aí seria importante, se possível, conversar com a mãe, perguntar, questionar sobre aqueles medos que você está sentindo. Porque você pode ter absorvido dela, ok? Durante a gestação. Alguns medos também, eles podem fazer parte já desde uma vida passada. O momento da morte, um trauma sofrido em vida passada, e principalmente até o final da primeira infância, a criança ainda tem sensações de memória muito fortes. Daí pode ter vindo um desses medos que não tem explicação lógica nesta vida aqui. Outra forma, que essa fica bem mais clara, o trauma, como eu já falei em outro vídeo, o susto, que eu já falei em outro vídeo, ou a repetição. Por exemplo, a mãe chama muito até a mãe, quando eu falo mãe, gente, é a pessoa que está mais tempo com a criança, que está formando, educando aquela criança, tá? Vamos falar um terceiro significativo. Pode ser a mãe, pode ser a empregada, a babá, pode ser a madrinha, pode ser qualquer pessoa que conviva muito com aquela criança. Se ela costuma falar, presta atenção, você não presta atenção em nada, você fala errado, fala direito, olha a sua postura, olha o que você está falando, se você falar desse jeito ninguém vai entender, se você falar desse jeito ninguém vai gostar de você, as pessoas reparam. Então ela começa a criticar com frequência, chamando a atenção da criança na postura, no modo de falar, no tom de voz. Muito provavelmente essa criança vai desenvolver um medo de falar em público. É inconsciente. Aquilo foi instalado por meio de repetição na sua primeira infância. E às vezes perdura durante toda a adolescência, né? Se ela fala, por exemplo, cuidado com a piscina, você vai se afogar, cuidado, você vai se machucar, cuidado. Muito provavelmente você vai desenvolver medo de água, de natação, de piscina, de mar, enfim. Então, muitos medos são instalados no nosso inconsciente por repetição de um terceiro significativo. E quando descobrimos a raiz do medo, fica muito mais fácil do neocórtex raciocinar, analisar muito bem aquela situação e criar um padrão de ressignificação daquela crença. Tá vendo como medo é ilusão? Medo é uma crença instalada no inconsciente. Sim. E aí, então, ressignificar. Como fazer isso? Criar uma frase de poder, sempre com um verbo de movimento e sempre no tempo presente. E sempre alguma coisa que seja viável, que seja passando no crivo de análise do seu
consciente, né, do seu neocórtex, do seu cérebro racional, ele concorde com aquilo, tem muita lógica. Então vamos supor que você tenha medo de falar em público, e você analisa e descobre que aquele medo foi instalado na sua primeira infância por meio de críticas que você recebeu ao seu modo de falar, em vez de você ficar preso, bloqueado, cerceado e perder enormes oportunidades na tua vida, porque você não vai nunca conseguir liderar uma equipe com tranquilidade, comandar uma reunião com firmeza, dar uma palestra, enfim, você pode perder grandes oportunidades por ter medo de falar em público. Então, em vez de ficar cerceado e frustrado por causa desse medo, o que você vai fazer? Ah, descobri, então era isso que estava acontecendo comigo? Muito bem, a partir de hoje eu vou começar a estudar oratória. Eu vou buscar recursos para me sentir confortável e confiante para desenvolver tal coisa, né? Vou nadar, se for o medo da natação, lá do mar ou da piscina, eu vou fazer um curso de oratória, se for o medo de falar em público, eu vou, enfim, você vai descobrir o medo, quer dizer, o medo você já descobriu, a raiz do medo, e racionalmente você vai buscar uma forma que, com essa análise, o seu racional indica que seja o mais adequado para superar aquele medo, e vai fazer disso um mantra. E você escreve uma palavra, então. A partir de agora, vou estudar oratória e me livrar definitivamente dessa angústia, ou desse medo, ou dessa trava emocional, qualquer coisa assim. A partir de agora, vou estudar oratória e me livrar desta angústia, medo, que você quiser. Isso você vai escrever no papel e vai colocar no vidro lá no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, na sua carteira, na sua agenda, perto do espelhinho retrovisor do seu carro, e vai repetir isso para você infinitas vezes, todos os dias, porque o cérebro emocional é treinável por meio de repetições positivas e poderosas que o sensor deixa passar, porque a sua capacidade de análise descobriu a raiz e criou um mantra poderoso para você começar então a superar os seus medos. Ok? Já se inscreveu no canal? Então é já, é agora. Já compartilhou o vídeo? Ah, não deixa depois que você esquece. E o joinha, já deu o joinha? Muito obrigado. Muito obrigado por sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Namastê.